Vamos para cima! Hoje consegui finalizar aqui o processo e o vídeo de hoje vai ser curto, assim como ontem, sem edição, sem filtro, sem nada, mostrando a realidade como é. Tô aqui suado, finalizei agora o processo aqui e basicamente o que é que eu fiz hoje? Eu terminei a parte de ontem, né? Tinha alguns pontos que eu faltava pintar, eu lixei e pintei e fiz uma pequena faxina, uma faxina geral. Tudo isso eu iria pagar alguém para fazer. Né? Se eu já iria pagar alguém, eu vou ver quanto a pessoa vai cobrar e vou descontar isso do valor do calção. Então, antes de responder a pergunta, se será que vale a pena fazer isso ou não, eu vou mostrar como é que ficou aqui o imóvel e depois eu vou fazer as considerações sobre se vale a pena fazer esse processo ou não. Vamos lá. Bom, então vamos lá. O principal ponto aqui eram as paredes. Eu acabei não filmando a parede antes, né? Foi até um erro meu, mas essa parede aqui, ela estava muito suja. Assim, muito riscada. Então, a primeira impressão que tinha quando a pessoa entrava aqui era que estava muito sujo, né? E essa parte aqui, ela é logo a entrada da casa, então ela chamava muita atenção. Mas, como eu expliquei, eu com bucha e sabão resolvi 80% do problema. Pintei também, pintei. Mas não era aquilo que a gente imaginava, né? Era só uma sujeira que saía facilmente. Então ficou dessa forma aí. Dei uma mão de tinta praticamente na casa inteira. E ela ficou dessa forma. A parte do banheiro, eu só fiz dar uma limpada, né? Dei uma limpada geral também. Só para contextualizar o que eu fiz, tudo isso aqui que eu fiz, eu iria pagar alguém para fazer. Eu iria pagar alguém para pintar, iria pagar alguém para trocar o piso, iria pagar alguém para limpar. Como eu mesmo fiz isso, eu vou ver quanto é que a pessoa vai cobrar, na verdade eu já sei, e vou descontar esse valor do calção. A área de serviço, meio uma limpada nos pisos, passei a mão de tinta aqui, e os quartos, né? O quarto também, aquela parte ali ainda está secando, mas vai ficar bom. Quarto 1, tudo ok. Quarto 2, também, tudo certinho. Então agora a pergunta é, vale a pena fazer isso? Quanto tempo eu gastei? Quanto é que vai ficar na minha mão de lucro, vamos supor? E quais são as considerações sobre esse processo? Antes de falar isso, só o ponto que eu tinha falado, né, sobre a questão dos pisos. Olha como ficou o piso. O piso ele ficou bem posto, né? Mas esse piso da coloração diferente, ele acaba com a casa. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção. Tenham bastante atenção no pedreiro que vocês vão colocar. Porque senão, eu não encontrei mais o piso desse, encontrei o mais próximo foi esse daqui, e ele deixa a casa dessa forma. Ou eu troco tudo agora, ou eu faço isso, né? Se aparecer um oco, eu troco por um de coloração diferente e isso acaba desvalorizando o seu imóvel. Mas vamos lá agora as considerações finais. E agora a questão é, vale a pena você parar a sua vida para pegar um dia, 2 dias para poder fazer esse processo? Ou é melhor você estar fazendo as suas atividades, fazendo dinheiro por outro lugar e pagar uma pessoa para não se cansar e fazer isso? Normalmente eu falo depende, né? Porque quando eu vou avaliar uma pergunta como essa, eu avalio do ponto de vista financeiro, né? E a resposta é simples. Olha, se você fora daqui, você consegue fazer mais dinheiro do que aqui, então não vale a pena você parar lá. Mas se você não fizer, vale a pena você dar uma parada, vir cá, fazer esse dinheiro. Porque, por exemplo, aqui, o que aconteceu? Eu vou descontar R$400 do calção. Desses R$400, eu posso dizer que eu gastei de material uns R$50, né? E uns R$30 eu já tinha de material. Eu posso dizer que eu gastei R$80 de material. Então, 320 ou 220, 320 seria de mão de obra. Então, eu gastei quanto tempo aqui? Se eu for contabilizar tudo mesmo, hoje eu gastei apenas 2 horas aqui. Então, ontem eu cheguei tarde. Se eu contabilizar tudo, eu gastei um dia. Então, um dia com R$320. Essa seria a conta que eu iria fazer. Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal não é quanto você gasta. O ponto principal não é esse, não é financeiro. E por isso que eu falo que vale a pena. Eu sou entusiasta da questão do faça você mesmo. Porque além de você, em situações como essa, ter uma economia e até ter um valor extra que você pode usar para fazer algumas coisas, quando você coloca a mão na massa, quando você faz algumas coisas, você até para cobrar
o pedreiro futuramente, você tem mais propriedade, porque você já fez, você sabe como é que faz e você não sabe apenas de mandar fazer, você sabe de fazer na prática. Então as pessoas, né, os profissionais que estão trabalhando com você, eles começam a te olhar e te respeitar de uma maneira diferente. Isso é incrível, porque eles sabem que eles não vão conseguir te enrolar, porque você sabe fazer. E você tem essa vantagem, essa carta na manga, porque se, por exemplo, no meu caso, eu decidi vir porque os pedreiros, o pedreiro e o pintor, ele só podia vir no sábado. Hoje é sexta, estou finalizando, a casa está pronta para poder ser entregue. Mas isso só aconteceu porque eu sei fazer. E eu tinha tempo no momento, né? Então, para mim, valeria a pena. Hoje, eu considero que eu consigo fazer mais dinheiro fora do que estando aqui. Mas o fato de estar aqui me dá, além de experiência prática, me dá também a possibilidade de eu saber como cobrar quando eu for cobrar. Então, se eu for fazer um próximo serviço como esse, chegar, a casa estiver toda suja, toda arriscada, e o pintor chegar e falar assim, rapaz, isso vai dar trabalho, eu sei que não vai dar. Porque eu sei que aquilo ali se resolve passando um pouco de balde com água. E eu sei o trabalho que dá. Eu gastei um dia para fazer isso. Eu gastei um dia para fazer várias coisas. Olha quantas coisas eu fiz. Eu pintei uma casa inteira, né? É claro que a casa não estava totalmente suja, mas eu dei uma mão de tinta na casa inteira. Troquei um piso, troquei lâmpadas, fiz uma limpeza geral e eu gastei um dia para fazer isso. Eu que não sou profissional. Imagine um profissional. Então ele não vai chegar, ele não vai conseguir me enganar, porque eu sei como é que faz. Então eu acho que vale a pena nesse sentido, né? De além de você comprar histórias, né? Então você tem uma história que você mesmo faz as suas coisas. Além disso, você consegue ter uma propriedade maior para conversar com as pessoas, saber como cobrar e você ainda acaba economizando dinheiro. Agora eu quero falar uma coisa aqui para finalizar esse vídeo. A questão tô suando pra caramba aqui, mas não vou cortar nada, vai ficar desse jeito. A questão aqui é o seguinte, sempre a casa vai ser entregue dessa forma, de uma maneira que você consiga fazer a manutenção muito rapidamente? Não. E por que o inquilino ele entrega dessa forma os meus imóveis? E não é porque o inquilino é um inquilino bom. Eu acredito até que são pessoas boas, né? O casal que alugou a casa na minha mão. Mas a questão principal é o calção. Eles sabem que eu estou com o calção deles na mão. Então, eles não vão danificar a casa, porque eles sabem que no final, se eles danificarem, eu vou tirar aquele valor do calção para poder consertar o que eles danificaram. Então, eles não querem perder o dinheiro, eles querem que no final eles tenham aquele dinheiro de volta para eles. E isso faz com que eles tenham um zelo maior pela casa. Não tem a ver com a pessoa, porque às vezes a pessoa ela é uma pessoa boa, é uma pessoa zelosa, mas tem coisas que ela deixa passar, né? E aí depois que sai, meu amigo, depois que sai não tem como você cobrar. Mas com calção na mão você consegue cobrar. Então você chega aqui, a casa ela tinha os defeitos, mas você conseguia agilizar tudo de maneira muito rápida. Então eu, que não sou profissional, que não tenho tanta prática diária, fiz isso em um dia. Então o calção é importantíssimo e o calção ele vai diferenciar como o seu imóvel ele vai ser entregue. Porque se você fez a vistoria no início, a pessoa te pagou o calção, então ela sabe que se ela fizer alguma coisa, entregar o imóvel diferente daquilo que ela pegou, você vai usar o valor. Então ela vai tomar mais cuidado com o seu imóvel. E com isso, todo mundo vai sair ganhando no final. Então não deixe de cobrar o calção. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.